Será que existe algum benefício para os aposentados com mais de 65 anos? Existe sim! Vamos juntos nesse vídeo entender como tudo funciona na declaração do imposto de renda. Vamos fazer os cálculos e depois preencher tudo no sistema para você entender como é que separamos a parcela isenta da parcela tributável. Olha, eu te garanto que um vídeo como esse você só encontra por aqui. Gente, só um aviso, quando eu disser aposentado, estou me referindo aos rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma, ok? Qual a diferença nessa questão da idade com mais ou com menos 65 anos? Bom, os aposentados têm direito a uma isenção do imposto de renda a partir do mês em que completam 65 anos. A partir dos 65 anos, os aposentados que residam no país podem usufruir de uma parcela de isenção sobre a renda recebida da Previdência. Essa regra vale também para benefícios pagos por previdências oficiais, ou seja, pelas pessoas jurídicas de direito público e também pela previdência privada. O valor anual dessa isenção é de R$ 24.751,74. Vamos ver com detalhes como funcionam os cálculos. A conta é bem simples de entender. Esse valor de R$ 24.751,74 corresponde a 13 parcelas de R$ 1.903,98. 12 meses mais o 13º salário. Se a aposentadoria recebida no ano for maior que esse valor, a diferença estará sujeita à tributação do imposto de renda através da tabela progressiva. Vamos ilustrar um caso hipotético para fixar bem o entendimento do cálculo. Essa aqui é a tabela progressiva anual. E esse aqui é o valor total que o aposentado recebeu ao longo do ano da fonte pagadora X. R$ 35 mil. Esse valor representa o rendimento mensal de R$ 2.692 mais o 13º. Devemos pegar os R$ 35 mil e subtrair a isenção que ele tem direito, que é de R$ 24.751,74. Lembrando que esse valor corresponde mensalmente a R$ 1.903,98 mais a parcela isenta do 13º salário. Subtraindo um pelo outro, temos a diferença no valor de R$ 10.248,26. É esse o valor que é sujeito à tributação, ou seja, é esse o valor que devemos aplicar agora na tabela progressiva. Reparem, esses R$ 10.248,26 não superaram o valor da primeira faixa da tabela. Portanto, nesse nosso exemplo, mesmo tendo um excedente que será declarado como rendimento tributável, o aposentado não terá valores a recolher, porque depois de subtraída a parcela isenta de R$ 24.751,74, o excedente não foi o bastante para ultrapassar a primeira faixa da tabela progressiva. Agora, que tal a gente refazer essas contas, mas aumentar bastante o valor recebido para forçar uma tributação, hein? Vamos dobrar, aumentar o valor anual recebido pelo aposentado maior de 65 anos para R$ 70 mil. Mesma coisa que fizemos antes, diminuindo a parcela isenta de R$ 24.751,74, temos a diferença agora de R$ 45.248,26. Agora sim, se aplicarmos esse valor na tabela progressiva, repare que ultrapassamos a primeira faixa de isenção. Bom, de acordo com as duas simulações que fizemos, quando a gente for preencher isso lá na declaração, no primeiro caso não haverá imposto a pagar, mas no segundo haverá sim. Já já eu mostro com detalhes como preencher isso na declaração do imposto de renda. Antes, quero mostrar bem rapidinho onde os aposentados podem baixar o informe de rendimentos da Previdência. Se o aposentado continua trabalhando registrado em alguma empresa, contrato CLT, é a empresa quem deve fornecer o informe de rendimentos. Você pode pedir isso no RH da empresa que você trabalha. Agora, o informe de rendimentos da aposentadoria paga pela Previdência, você pode obter acessando o aplicativo Meu INSS, tanto no PC quanto no celular. Pelos dois caminhos, vocês devem clicar e entrar com gov.br, colocar o CPF, depois a senha e pronto. Vejam aqui no PC esse botão Extrato de Imposto de Renda. E aqui no celular, bem no cantinho, o mesmo botão. É só clicar e conferir os dados e verificar o valor total recebido durante o ano. Se quiser, você pode baixar essas informações em PDF também. Agora, vamos simular na prática, dentro do programa do Imposto de Renda, como deve ser feito o preenchimento. O mais legal disso tudo é que o próprio programa da declaração já faz esses cálculos e separa o que é isento e o que é tributável.
Procure no menu a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis e clique em Novo. Em tipo de rendimento, selecione o código 10. A descrição do código é bem clara: parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais. Preencha o CNPJ e o nome da fonte pagadora. Vamos colocar aqui fonte pagadora X. Vocês já vão entender o porquê. Bom, chegamos ao valor. Nós estamos na ficha de rendimentos isentos, ou seja, aqui devemos preencher aquele valor isento, lembram? De R$ 24.751,74, mas de forma separada entre o campo valor, onde será informado R$ 22.847,76, e o campo 13º salário, onde será informada a parcela isenta de R$ 1.903,98. Se o aposentado recebeu mais do que isso, essa diferença nós temos que preencher lá na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Porém, vejam só, é possível colocar mais valores do que o limite previsto aqui, que o próprio sistema já vai jogar a diferença lá na outra ficha, o que é muito útil quando o aposentado recebe aposentadorias de mais de uma fonte pagadora. Quer ver? Vamos simular o preenchimento de duas fontes de aposentadoria? Já temos a fonte pagadora X, agora vamos acrescentar a fonte pagadora Y. Primeiro, vamos preencher a fonte de 35 mil, colocando no código 10 da ficha de rendimentos isentos, primeira parcela isenta de R$ 24.751,74, separando no campo valor e 13º salário. E em seguida, vamos preencher o excedente devidamente informado pela Previdência no informe de rendimentos, na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, considerando aqui o valor de R$ 9.459,93 no campo de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, e o valor hipotético de R$ 788 no campo da parcela excedente relacionado ao 13º salário. Agora, vamos declarar o valor da segunda fonte de aposentadoria na ficha de rendimentos isentos e ver o que acontece. Usando aquele nosso segundo exemplo, vamos imaginar o valor de R$ 70 mil como sendo da segunda fonte pagadora. Na ficha de rendimentos isentos, no código 10, informe o CNPJ da fonte pagadora Y, nome e no campo valor a parcela de R$ 22.847,76. E no campo 13º salário, o valor de R$ 1.903,98 e clique em OK para ver o que acontece. O sistema identifica que foi preenchido um valor superior ao limite de isenção e te dá a possibilidade de transferir o excedente para a ficha de rendimentos tributáveis. Você pode confirmar clicando em Sim, que o sistema automaticamente transferirá todos esses valores para a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Pela regra legal, o aposentado com mais de 65 anos de idade só pode aplicar a parcela isenta até o limite de R$ 22.847,76 de seus rendimentos de aposentadoria, mesmo que possua mais de uma fonte pagadora, conforme o artigo 6º, parágrafo 1º da Instrução Normativa da Receita Federal, número 1500 de 2014. Por isso, aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, não aparece duas vezes o valor de R$ 24.751,74. Já utilizamos todo o limite de isenção, ou seja, todo o valor recebido pela fonte pagadora Y deve ser lançado na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Vamos para essa ficha agora. Repare que aqui temos a fonte pagadora X, que foi nosso primeiro lançamento. E agora apareceu a fonte pagadora Y, com o valor que preenchemos lá na ficha de rendimentos isentos. Como já utilizamos o total de isenção, o valor veio todo transportado para cá. Agora precisamos ajustar a informação da fonte pagadora Y. Afinal, o rendimento total foi de R$ 70 mil, lembram? R$ 64.615,38 relativo aos 12 meses, mais R$ 5.384,61 do 13º. Clique duas vezes sobre a linha da fonte pagadora Y e altere o valor do rendimento para R$ 64.615,38, como acabei de dizer, relativo aos 12 meses. No campo 13º, aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, muito cuidado agora, porque aqui temos uma previsibilidade na legislação bem importante.
Para quem recebe a aposentadoria de mais de uma fonte, como nesse nosso exemplo, além da parcela isenta de R$ 1.903,98 pelo 13º da primeira fonte, a pessoa tem o direito a excluir o 13º salário no valor de R$ 1.903,98 da segunda fonte também. Isso está previsto lá no artigo 14 da Instrução Normativa 1500 de 2014. Assim, vamos precisar fazer um pequeno ajuste. Ao invés de digitar R$ 5.384,61 no campo de 13º, vamos descontar a isenção que temos direito, R$ 1.903,98. Preenchemos aqui, portanto, o valor de R$ 3.480,63. A parcela isenta que acabamos de descontar aqui, de R$ 1.903,98, deve ser informada lá na ficha de rendimentos isentos, no código 26 Outros. Vamos voltar para lá. Rendimentos isentos e não tributáveis. Clique no botão Novo, selecione o código 26 Outros, preencha o CNPJ da fonte pagadora Y, o nome da fonte pagadora, em descrição, coloque que se trata da parcela isenta do 13º salário, código 14 da Instrução Normativa 1500 de 2014. E por fim, o valor de R$ 1.903,98. Em relação à tributação, somando as duas fontes pagadoras e já descontando a parcela isenta, vejam só aqui o valor do imposto a pagar, já calculado com base na tabela progressiva. Vocês se lembram lá no nosso primeiro exemplo de cálculo, onde desenvolvemos o cálculo com base apenas no valor anual de R$ 35 mil e vimos que o excedente ficava na primeira faixa da tabela progressiva e não seria tributado? Vamos alterar os valores e ver se realmente ficará tudo zerado aqui nesse campo. É bem rapidinho. Vamos clicar em rendimentos isentos, excluir os dados da fonte pagadora Y e manter apenas os dados da fonte pagadora X. A mesma coisa nós vamos fazer aqui na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Vamos excluir os dados da segunda fonte pagadora. Olhem só o valor do imposto a pagar aqui, ó, totalmente zerado. Tiramos a prova real. Mereça ou não mereça um like? Você, aposentado, obrigado a entregar a declaração do imposto de renda, fique atento ao seu informe de rendimentos. Isso tudo que eu expliquei, a parcela isenta, a parcela tributável, o valor do 13º, está tudo discriminado no informe de rendimentos. O maior impasse nesses casos é quando há mais de uma fonte pagadora. Fizemos esse vídeo para mostrar a metodologia de cálculo, mas principalmente para mostrar que o programa faz essa separação do que é isento e do que é tributável, caso você preencha o valor total recebido na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like, ativem o sininho e comentem aqui embaixo se ficaram com alguma dúvida. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!